Vale do São Francisco é conhecido pelo polo de fruticultura que existe por aqui, mas a Bayer entendeu que é também um polo importante para o desenvolvimento de pesquisas, principalmente para soja e milho. E é por isso que a gente está aqui com a Maraika Damen, líder da unidade de pesquisa aqui de Petrolina, em Pernambuco, para ajudar a gente a entender qual a importância de estar aqui nessa região, com essas condições específicas, para desenvolver pesquisa. Maraika, por favor, conte para a gente. Bom, essa condição ambiental daqui permite a produção de ciclos sucessivos em qualquer época do ano, tá? Então, a gente tem, por exemplo, num ano inteiro, 50 semanas de plantio nessas condições ambientais daqui. Fora isso, as condições de luz também permitem uma insolação contínua, são 300 dias de sol, com 13, 12 horas e meia de luz, e isso garante também ciclos um pouco mais curtos do que o convencional. Tudo isso aumenta a nossa capacidade de ampliar o número de ciclos por ano e acelerar o desenvolvimento de tecnologias e, consequentemente, acelerar o lançamento de produtos. A aceleração de produtos é um dos benefícios aqui da região. Queria que você contasse mais para a gente quais os outros. Tá, aqui a região também tem outras condições que foram super favoráveis para a nossa vinda, é a questão da infraestrutura da região. A gente tem universidades públicas, instituições de pesquisa, ou seja, uma fonte contínua de talentos que podem ser utilizados, né, aqui na região. A gente tem uma infraestrutura de suporte, então você tem órgãos regulatórios, né, questões logísticas, todas aqui incorporadas na região. E, finalmente, a gente tem também a disponibilidade de água, né? O Rio São Francisco é a grande fonte de água daqui da região, então, além de condições ambientais favoráveis, a gente também tem uma condição de disponibilidade de água que permite a irrigação o ano todo e, ao mesmo tempo, garantir uma maior sanidade das plantas pela baixa ocorrência de chuvas. Recentemente houve um investimento na ampliação aqui da unidade. O que tem de novidade? Bom, foram investidos 24 milhões de euros na ampliação de nossas estruturas, foram construídos novos laboratórios, vieram equipamentos muito mais modernos, com a maior capacidade de processamento de material experimental, mas também maior capacidade de digitalização, né? Então, porque essa unidade produz não só sementes, a gente também produz dados. Então, a gente precisa ter muita capacidade de processamento de informações e de envio para os nossos cientistas. Paralelo a isso, também houve uma ampliação significativa da nossa área de cultivo protegido. Hoje a gente tem 17 mil metros quadrados de área em cultivo protegido, que nos dá uma maior capacidade de produção de materiais como esse que vocês estão vendo aqui e ampliação da nossa base produtiva, a capacidade de produzir mais germoplasma e de integração de biotecnologia. Então, no campo, a possibilidade de você ter aí a variedade testada, e aqui a possibilidade de agilizar e entender como é que a tecnologia funciona? Isso, se Petrolina já era conhecida por acelerar processos no campo devido a essas condições climáticas, agora com essa capacidade em estufa a gente amplia isso. Então a gente vai ter nos próximos anos uma habilidade maior de fazer mais lançamentos e de fazer os lançamentos de maneira antecipada. Ou seja, encontrar o melhor produto para o nosso produtor, encontrar os melhores híbridos e as melhores variedades e poder disponibilizá-los mais cedo. Aqui a gente está num ambiente protegido, nas câmaras, nas estufas, como você relatou. Mas no campo, como é que vocês fazem, principalmente para evitar problemas trazidos pela sucessão aí da mesma cultura, na mesma área? Tem um trabalho nesse sentido? Tem essa preocupação? Com certeza. Aqui a gente faz o manejo de rotação de culturas, então não existe um cultivo sucessivo sem que a gente faça uma rotação de cultura. A gente usa muita crotalária, a gente faz rotação com gramíneas também, mas sempre é respeitado isso. A gente tem um ambiente que é muito único, por sermos rodeados por outros cultivos, e a gente precisa preservar essa diversidade que existe aqui. Se a gente não fizer o uso de boas práticas agrícolas, como a rotação de cultura, o manejo integrado de pragas, a gente vai estar tirando de nós mesmos a vantagem competitiva que a gente tem nessa região.
Então, sim, a gente precisa trabalhar a favor dessas práticas que são sustentáveis, porque elas realmente garantem com que a gente tenha um maior sucesso com as atividades aqui. Esse banco de sementes de vocês aqui, vocês estavam comemorando já as variedades próprias aqui da região de Petrolina, mas de onde vêm essas sementes e qual a importância dessa diversificação? Então, todo o nosso germoplasma vem do nosso banco de germoplasma global da Bayer, né? A gente tem milhares de cientistas trabalhando numa rede, né, de ciência e que desenvolvem novos materiais e que aqui são feitos os cruzamentos que são recomendados por eles. Então, nós somos facilitadores do trabalho científico que eles fazem nas diferentes unidades da Bayer. Então, a gente conta com um banco de germoplasma imenso que só uma empresa com esse porte poderia ter. E hoje, por exemplo, as que estão sendo testadas aqui já são as que têm características conhecidas do mercado, mas tem algumas ainda que estão em processo de avaliação e de quarentena? Nós temos materiais que estão em processo de avaliação, sendo importados, para que a gente possa, de fato, trazer novas biotecnologias e tropicalizá-las, né? Trazerem elas, transmiti-las para os nossos materiais que têm as condições adaptadas à agricultura brasileira. Em paralelo a isso, a gente está aqui gerando cada vez mais, a cada ano, novos materiais que atendam às necessidades específicas das diferentes regiões produtoras. Esse é o papel da unidade Petrolina, trabalhar para a região sul, para a região centro-oeste, trabalhar para o produtor brasileiro, entender qual é a demanda dele e fazer o nosso trabalho aqui para adicionar tudo que eles precisam e possam ser mais sustentáveis. Dá um exemplo de novidades que estão por aí, que podem ser agregadas aí à agricultura brasileira, por exemplo. A gente já tem aqui dentro os primeiros doadores, né, do milho de baixa estatura. A gente já tem novos doadores que estão sendo tropicalizados, né, de soja com características de biotecnologia que vão trazer resistência a pragas, que vão trazer maior tolerância a herbicidas, a diferentes herbicidas, enfim. Tem um portfólio de produtos que está aqui prestes a ser incorporado e que nos próximos anos, a gente já está com a próxima década garantida de lançamento e de inovação. Isso aí é uma coisa que eu já posso te antecipar. Tem muita coisa boa para vir. Então, com essa mensagem, a gente encerra os nossos trabalhos aqui em Petrolina, na unidade de pesquisa da Bayer. Maraika, obrigado por nos receber. Daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.